Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai, antes de continuar falando sobre o assunto de história, a gente vai ver um pouquinho de tudo que a gente já viu até aqui, relembrar e depois inserir a última parte, tudo bem? Olá, a gente continua falando sobre os povos indígenas. E aí a Propri agora vai começar falando um pouquinho pra gente do tronco linguístico que a gente já viu, só para refrescar a memória. O tronco linguístico, ele é a diversidade dos povos e a língua do qual eles se comunicam. Vocês devem se lembrar bem. Agora a Prodani vai falar um pouquinho. A gente viu também que, de acordo com cada povo, eles têm uma cultura diferente. Então, alguns povos, os homens dividem os trabalhos com as mulheres, em outros, somente os homens trabalham e as mulheres cuidam das crianças e fazem os serviços que a gente considera que são serviços domésticos, como a comida, elas se dedicam mais aos filhos. Então, tem essa mudança. A gente viu isso principalmente nos povos Munduruku e Xavantes, né? Que a gente estudou um pouquinho melhor sobre eles. Então, a gente viu que eles tinham alguns trabalhos em comum, como a agricultura, o cuidar da natureza, em buscar os alimentos para si, mas que tem algumas dessas diferenças. Os povos indígenas, eles vivem em todas as regiões do Brasil e eles tentam manter a sua cultura, né, Prodani? Isso, e aí a gente percebe que antigamente esses povos, eles costumavam a viver mais próximos da natureza, perto de rios e lagos, de onde eles podiam tirar o sustento deles. Então eles pescavam, eles caçavam, e aí como a gente viu que eles cuidavam muito bem da natureza, eles eram perseguidos e tinham que sair das suas áreas. Eles foram saindo e cada vez mais chegando perto das cidades. A gente teve um pouquinho de contato, né, com o povo indígena na nossa escola. Eles contaram um pouquinho pra gente como é. Eles falaram que quando eles estão na cidade, eles se vestem como nós, usam roupas, não as Aprendemos um roupas que eles estão pouquinho, né, Prodani? acostumados. E Da isso a gente cultura aprendeu bastante, deles, vimos bastante com eles. artesanato. E aí a gente viu, vai ver também agora, nessa parte de história, que alguns desses povos indígenas, eles se acostumaram a viver na cidade. Então, eles vivem na cidade, eles têm os costumes da cidade, mas eles também mantêm a tradição da cultura deles. Já outros povos não se acostumaram com a cultura da cidade. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram o dinheiro que foi necessário e voltaram para o seu povo. Esses que se acostumaram não querem voltar, então eles voltam apenas para visitar os seus familiares, os seus amigos, mas continuam com os costumes das cidades. Tudo bem? Então, se a gente lembrar tudo que a gente aprendeu na nossa escola durante esses anos sobre os indígenas e juntar com tudo que a gente veio vendo até agora, o tronco linguístico, a diversidade, a gente vê que a gente tem uma cultura muito rica, que nosso aprendizado também foi muito rico. A gente aprendeu muito sobre uma cultura diferente da nossa, tá? Hoje a gente encerra, então, o assunto indígena, mas a gente sempre pode estar pesquisando, conversando, e a gente tem certeza que vocês gostam bastante disso. A gente lembra de todos os momentos que a gente pôde estar perto dos indígenas, conversar sobre eles, e daqui a pouco a gente está junto para continuar compartilhando nossos saberes sobre eles também, né, Propri? Exatamente. Tchau, tchau, turminha. Tchau!